E é com muita alegria que eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo ao melhor podcast do planeta. Comigo é assim, aqui na Isca Podcast a gente já começa assim. Eu lembro que quando eu vendia as trufas de chocolate, as pessoas ficavam pensando assim, cara, por que esse cara repete tanto esse negócio de melhor do planeta? Como eu sou um cara especialista em vendas, atendimento ao cliente, uma das coisas que eu aprendi nesse percurso é que existem gatilhos mentais que simplesmente capturam a mente das pessoas. E um deles é o gatilho das pessoas gostarem do melhor. O ser humano é aficionado pelo melhor. A palavra melhor já desperta interesse. Então, eu já trouxe aqui para Isca Podcast o melhor do planeta. Gente, e eu tô tendo a honra de receber aqui ninguém menos que Felipe Nunes, um cara com uma história fantástica, né? Dessa empresa maravilhosa que é NS Segurança Eletrônica. A gente vai falar um pouco sobre como ele criou esse negócio e a história dele é muito interessante e com certeza vai falar muito com você. Felipe Nunes, fala pra mim, quem é Felipe Nunes? Bom, Felipe Nunes é um cara com 29 anos, casado. Tenho 12 anos, né, de empresa que a gente vem na caminhada, graças a Deus, com a ANS hoje. E, além disso, né, agradecer você pela essa oportunidade de estar apresentando a gente não só para o Brasil, mas para o mundo. Ah, eu Podcast. gostei, isso aí. Gente, olha só, o Felipe, ele hoje, ele tá nos dando, né, abrilhantando esse podcast, porque ele decidiu, doido assim igual eu, não tem? Ele falou assim, cara, eu acredito nesse projeto aí do podcast e a gente vai ajudar patrocinando o podcast. Sim, sim, E claro. ele chegou pra mim e falou assim, ó, eu só entro se for pra gente fazer desse negócio o melhor do mundo. Justamente, tem que ser Hã? sempre o melhor. Cara, seja muito bem-vindo. E assim, você falou que, né, que você é Sim. casado e tem 12 anos. 12 anos que eu tenho a ANS. Ah, que você tem ANS, Isso. né? E explica pra gente um pouco melhor o que exatamente a ANS Segurança Eletrônica faz. Hoje, a gente está trabalhando com sistemas eletrônicos de segurança com câmeras de vídeo monitoramento, com acesso a condomínios, controle de acesso facial, com meio de aplicativo. Você já pensou, Johnson? Você chegar, falar, Johnson, você vai no meu condomínio. Eu te mando um convite no seu WhatsApp. Você tira uma foto sua e você entra no meu condomínio. Eu Sem determino precisar passar pelo porteiro. sem precisar passar pelo porteiro. Ah, não é possível. É possível, sim. Com a ANS tudo é possível. Cara, e é engraçado você falar sobre isso porque eu moro em condomínio também e eu percebo a demora que é pra você cadastrar alguém e ela fica lá. E aí normalmente o porteiro tem que dar atenção a você, tem que dar Uhum, atenção à pessoa que tá passando, né, o condômino mesmo. sim. E aquilo trava às vezes lá na portaria, mas a gente não vai falar sobre isso agora não. Agora não. Eu quero saber como que começou o Felipe nessa área específica. Conta pra gente. Então, comecei, né, Johnson, na área de informática. Isso há exatamente 12 anos. Eu, assim, meio que vi que a área de informática, naquele lançamento entre o Windows XP, o Windows Vista, a área ia começar a decair, né? Igual hoje já está acontecendo. Então eu falei bem assim, opa, eu tenho que achar uma solução porque eu não vou conseguir ficar mais assim nessa área constantemente mantendo formatações, porque o que mantinha uma loja de informática naquela época, além das vendas, 100%, assim, 80% do que mantinha uma loja de informática era as vendas. Ou, vendas não, era a formatação, serviços. Você tá Então, falando ia de declinar. lojas que vendem produtos de Isso, informática. informática. Naquela época, sabe, em E você trabalhava 2010. numa dessas lojas, é isso? Isso, trabalhei em uma dessas lojas, aí iniciei a minha caminhada sozinho. Porque eu falei bem assim, bom, se eles conseguem, eu também posso. Mas eu vi o app e vi o declive da informática. Você começou a vender também? Sim.
Abri uma Produtos de... loja e comecei a vender produtos de informática e manutenção. Gente, olha que coisa interessante. Quando ele diz essa frase de que se outras pessoas conseguem, eu também consigo. O interessante dessa frase é que ela traz à minha memória algo que eu já vi várias vezes, como, por exemplo, a pessoa que bateu recordes mundiais de corrida. Uhum. Ninguém batia aquela marca até o corredor ir lá e bater a marca. E aí, depois que bateu o recorde, todo mundo bate. Sim, Não é assim? sim, E é justamente isso. A mentalidade de você entender de que se outras pessoas conseguiram, por que a gente não? justamente, lutando. Não é verdade? Por que a gente não? E conta pra mim, o que que fez você sair desse ramo de informática e ir para este ramo de segurança? Então, o que que eu comecei a perceber? Que câmeras de monitoramento estavam sendo o ápice naquele momento. Começou ali meio que assim, na Praia do Canto começou a ter mais furtos, jornal aparecia sempre e também, né, meu pai sempre foi da área de segurança. Meu pai, graças a Deus, hoje é militar, né, aposentado, mas continua trabalhando. E o forte do trabalho vem dele. E meu pai, poxa, Conheci ele tem é, cara de trabalhador, tem sim, cara de, né? aposentado e continua trabalhando. Beijo, beijo, pai. E aí, o meu pai sempre falou, poxa, assim, no horário de almoço, meu pai ia almoçar em casa e ele não desligava. Ele almoçava e continuava com o rádio, o HT da polícia, né? E almoçando e o HT, era típico, ele almoçava e o HT em cima da mesa, né? Sempre ativo, rápido, ágil. E eu escutava, ó, aconteceu um roubo na Praia do Canto, mas tem um sistema de câmera. E eu sempre escutava que tava tendo roubo, e o sistema de câmera, o sistema de câmera. Eu falei, ah, não, eu vou. Mas veio a curiosidade, por que que tinha essa informação? Você tinha a curiosidade, por exemplo, por que que quando eles falavam no rádio, tem um sistema de tem roubo, mas tem um Aham, sistema tem de o sistema de câmera? câmera. Por que que isso acontece? Porque na época tava esse boom de colocar câmeras nas lojas. Já tava começando os empresários já ter a ciência de colocar mais câmeras. Antes a câmera era um artigo muito de luxo. Plataformas tinham câmeras, aeroportos tinham câmeras, terminais portuários tinham câmeras, mas ainda não estava um preço muito acessível para comerciantes. Então foi nessa época que os comerciantes começaram a ter acesso a câmeras. E você começou a ir para essa área como? Fazendo instalações, mas no começo não foi pela ANS. Trabalhei em empresas parceiras primeiro, né? Aprendi a fazer o trabalho o correto trabalho, né, de instalação e depois eu segui carreira solo. E deixa eu botar, vamos lá, deixa eu entender. Você começou a prestar serviço para algumas Uhum, empresas que instalavam câmeras, sim. então você instalava, não Uhum, é isso? E isso. aí chegou um momento em que você percebeu que agora você poderia fazer para você. Isso. Eu agreguei, né, o valor ao meu CNPJ. Já tinha um CNPJ aberto, Uhum. eu adicionei esse KNAI no CNPJ. Tá. Mas qual que foi para você, assim, a virada em relação ou melhor, virada não. Antes de falar sobre a virada, vamos falar Uhum, sobre os desafios. sim. Quais foram os desafios desse primeiro começo? Desafios desse primeiro começo, Johnson. Furadeira debaixo do braço, a mochila cheia de ferramenta pesada, pegando ônibus. Todo dia. Né, quando E, você fala assim, me vem na cabeça a história de todo empreendedor que começa de baixo. Como vocês já sabem, vocês aí, meus espectadores aqui já sabem como que foi a minha história de começar a vender trufa de chocolate na rua para fazer aniversário da minha filha. Uhum. E você falando, e eu lembro quantas vezes aquela caixa aqui, ó, debaixo do braço, no ônibus lotado, aquele ônibus que você não consegue. Você não precisa nem segurar no ferro. Você fica, ó, parado. Escorado. Isso, escorado. Escorado.
E aí eu lembro que todas as vezes que eu estava num momento como esse, e às vezes dava aquela vontade de reclamar da vida, de falar assim, né? Uhum. Xingar, e aquele negócio, e você para e pensa, vai valer a pena. Vai. Vai. Se outras pessoas Consegue, conseguiram eu também. chegar, por que eu não? E era mais ou menos assim que você se sentia? Sim. No começo, sim, né? E e quais desafios mais você teve? Além dos desafios de locomoção, né? Ser reconhecido no mercado, porque já tinha outras empresas, tinha muitos instaladores já, né? Fazendo o mesmo serviço. E tinha pessoas que tinham os seus próprios trabalhos já, fixos, e usavam para, tipo, hobby, fazer instalação. E isso, assim, derrubava a nossa cadeia de atendimento, a minha cadeia de atendimento ali, naquele momento. Porque como foi um boom, todo mundo queria fazer para ganhar dinheiro, para ser rápido. Então eles estavam usando como uma segunda renda. Entendi. O problema de você fazer isso é que você não faz como uma empresa. Uhum, Uma das coisas que eu percebo é que pessoas que começam de baixo como autônomos, elas têm dificuldade de fazer aquele serviço se tornar uma empresa e acabam prostituindo o mercado, cobrando barato, porque elas não têm a ideia do funcionamento de uma empresa, é realmente uma renda extra, é como se fosse ela é CLT dela mesma. uhum, E vai, consegue um salarinho ali a mais, e aí não tem problema, por exemplo, de você ir lá e conseguir e fazer num preço menor. Porque é só para completar a renda. O problema disso é que atrapalha bastante as pessoas que querem fazer de forma séria. Isso aconteceu com você? sim. Muito, muito aconteceu. Em que momento você simplesmente parou e falou assim: eu vou deixar de ser um prestador de serviço para ser uma empresa? Bom, já tava com essa. Já fui, né? Depois que eu passei nessas empresas que eu prestei serviço, eu já fui com essa mente, Desde o início. desde o início. Mas ainda não tinha aquele suporte, não tinha aquele aprendizado de saber como lidar com o cliente, como abordar o cliente, como é que fala. Eu só era mais um na fila dos panfletos. E como é que era o início, assim, a prospecção desses clientes? Então, a prospecção foi o bom e o velho boca a boca. Chegava com cartãozinho, Sim. né? Mandei imprimir um monte de cartãozinho na gráfica, chegava lá, me apresentava. A minha história é muito engraçada, assim, que os condomínios sempre fizeram parte da minha vida. Como eu carregava as ferramentas na mochila, tudo, aí eu Sim. sempre chegava com o porteiro, olha, eu trabalho assim, com segurança eletrônica, só que eu preciso fazer uma prospecção. Será que eu posso deixar minhas ferramentas aqui, junto com você na portaria? Não, não tem problema não, pode deixar as ferramentas aí. Sair ali, naquela área, entregando cartão, falando bem assim, olha, meu nome é Ah, Felipe, eu trabalho em sistema de você segurança. chegava num condomínio, Uhum. pediu o porteiro para Guardar as deixar ferramentas as junto com ele. ferramentas. Porque eu não tinha onde guardar, não tinha carro Aham. nessa época, não tinha Não, então, moto, não tinha tá. nada. Então, deixa eu ver se eu entender. Se eu entendi. É no mesmo momento em que você ia lá, você estava instalando, Uhum. mas a sua empresa estava começando a girar. Sim. Ainda estava prestando serviço para outra empresa. Não, pra mim mesmo. Agora é só para você. Só pra mim. Nessa época já era eu sozinho. Entendi. Aí eu já tava fazendo essa prospecção, era eu presa, né? Eu Eu presa. fazia tudo. Eu presa. E quando que foi o momento em que você percebeu que, cara, começou a dar certo? Então, pra começar a dar certo, Johnson, demorou muito. Teve. Eu pensei até em desistir, né? Eu Foi naquele pensei. momento que Foi você falou, aquele você me momento. contou Eu hoje mais pensei cedo? naquele momento em desistir. Aí eu já tava meio assim, já tinha um pouco de estrutura já, né? Já tinha comprado, já tinha passado pela época, já tinha comprado uma moto com a Sim. ajuda do meu pai. Depois eu fui para um carro. E aí eu comecei a fazer a instalação e começou a dar certo. E assim, subiu. Aí de repente foi e deu uma pequena crise no país, né? E ficou estranho. E aí eu falei, meu Deus. E fala pra mim, assim, que história foi aquela que você me contou de que Deus usou como é que é? O O Luan Luan Santana. Santana pra, Então, pra você não desistir? eu tava no meu. Nessa época eu já tinha um carro. Comprei um carro mais velho, um Fit Uno, todo amassado.
Na época que eu comprei mais barato, mas assim, foi o que me deu o up. E eu tava. Nem minha esposa sabe dessa história. Ah, é? Nunca Vai contei ser pra aqui no ninguém. podcast? Vai Aham. ser, E vai aí, ser exclusivo? aí eu falei bem assim, tinha acabado de pagar o carro já. Eu tinha um Fit Uno quadradinho, 2 portas, cor vinho. Sim. Aí, rapaz, que aí eu falei, meu Deus, acabei de pagar o carro. E agora, tá? As coisas estão difíceis, tá impossível, não vou conseguir. Eu vou ter que voltar a trabalhar para alguém para manter. Aí, passando de rádio, tinha um rádiozinho, não tinha nada de MP3, não tinha nada, era só o rádio e você botava o pendrive na época, aí passando as músicas, aí parou numa rádio que você tocava naquele botão, né? Ele buscava a Sim, rádio, lembro. aí tava tocando a música, o Luan Santana tava contando um louvor. Sério? Conquistando o impossível pela fé. Aí tava lá, acredite, Sim. que nenhum de nós Já já nasceu nasceu. com, com jeito pra super-herói. Aí, no final, né, dessa história tem conquistando o impossível pela fé. Eu falei, gente, E foi justamente a frase que você tinha usado. eu falei impossível, mas estava impossível pela fé. E nessa época, eu tava meio que afastado da igreja. Sim. E era numa sexta-feira. Aí eu falei, não, sexta-feira. Segunda-feira, minha mãe, Dona Rose, né? Que já tô pro mundo espiritual, que Deus a tenha. Dedicava na segunda-feira na leitura na igreja. Aí eu falei, não, segunda-feira eu não vou falar pra ninguém. Segunda-feira eu vou estar lá cedinho na igreja. E a partir dessa segunda eu vou começar a ir. Só que só pra assistir o culto por enquanto. Sim. Aí eu fui, comecei a assistir o culto na segunda-feira, cheguei lá, subi as escadas, né? Minha igreja tem uma escada, né? No Sim. Jorei Centro. Subi a escada, na hora que eu virei, minha mãe. Uai, já tava vindo. O que esse menino fez aqui? Sentei lá, esperei o culto, ela fez a leitura e comecei a ir toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda, toda segunda. Conquistando o impossível pela Conquistando o fé, impossível né? pela fé. Toda segunda. E, inclusive, fiquei com a dedicação dela, né, de leitura. Olha Por que um bom legal. tempo. Gente, o interessante dessa situação é o seguinte, de que muitas vezes vai faltar força pra gente. Muitas vezes vai faltar, vai vir um desânimo. As circunstâncias vão estar contrárias. E eu posso dizer com toda, assim, com toda certeza, o que me sustentou foi saber que Deus me fez promessas. Foi isso que me sustentou em todo esse período, em todas as situações. Porque quando você está nisso, acho que. Eu até conversei com você hoje, né? Uhum. Eu preguei ontem lá no futebol que a gente tem lá na igreja. E eu tava falando sobre os sonhos de José. Uma coisa é você sonhar o seu sonho. Sonhar o seu sonho, você vai resolver o seu problema, o problema, quem sabe, da sua família, ou conquistar algumas coisas que estão ali, né? A sua. Na sua. No seu campo ali, né? Ao ponto de que os sonhos de Deus, eles trazem algo muito extraordinário, porque sempre o sonho de Deus beira o impossível. Sim. E o sonho de Deus sempre salva ou alcança muita gente. Eu acho que essa é a grande diferença. Quando eu costumo falar para as pessoas alguns dos meus sonhos, cara, o pessoal acha, você tá louco. Não, você tá Não vai doido. conseguir, não. Não, você tá doido. Eu lembro quando vendendo trufa ainda de chocolate, né? O pessoal, nossa, mas por que que você vende desse jeito? Por que que você tem que falar desse jeito? E eu lembro que muitas vezes, quando você tá ali fazendo o seu, e aí tem um concorrente que não tem a mesma pegada, não tem, quem sabe, a mesma excelência, a mesma vontade de crescer, de vencer, ele olha pra você e fala assim: nossa, não sei pra que isso. Uhum. Aconteceu com você Sim. algo desse tipo? Acontece Você até tem, hoje. você tem dificuldades assim com concorrência? Tem. Tem dificuldades de concorrência. Todo mercado tem dificuldades. Mas é o que a gente estava falando, né? A gente tem que manter a excelência. A gente tem que ser diferente. A gente tem que mostrar que a nossa empresa veio para ficar e subir cada vez mais. Uma das coisas que eu percebi lá no seu escritório é de que tudo que tá ali é com muita excelência. E nas nossas conversas, você
disse que esse era o diferencial da NS Segurança, né? Eletrônica. A excelência. Você pode falar um pouquinho mais sobre o impacto que tem essa visão que você tem para a sua empresa hoje no seu mercado? Olha, o impacto que eu tenho hoje, Johnson, com o mercado de segurança eletrônica é o que eu falei com você. A gente tem que prestar, e acabei de falar, a gente tem que prestar um serviço de 100% de excelência. Porque a gente tá cuidando de pessoas. A gente não tá cuidando de portão, a gente não tá colocando câmera só para ver parede. A gente tá ali para cuidar das pessoas. Antes de qualquer coisa, de um roubo, de um furto, de um carro quebrado, de um portão quebrado, existem pessoas. E a gente tá com esse propósito hoje. Eu virei a chave da empresa e mudei o slogan que é para não é sobre monitorar paredes, é sobre cuidar de pessoas. Porque todos os dias a gente está cuidando de pessoas. A vida dos nossos clientes começam todos os dias no portão eletrônico. Então o serviço do portão tem que ser um serviço de excelência. Porque ali a pessoa vai sair feliz que o portão tá abrindo, funcionando E normal. o interessante é que a gente não dá atenção para isso até o portão quebrar, Justamente. não é? O tal do portão quebra e aí assim os ânimos ficam. Imagina você sair já nervoso de casa porque o portão não tá funcionando. E é o que eu falo para meus colaboradores sempre. Todas as nossas reuniões semanais que a gente tem na empresa. Manter excelência. Porque através de um portão eletrônico, a gente pode salvar uma vida, mas a gente também pode perder uma vida. Imagina um médico ali querendo sair para fazer uma cirurgia rápida na emergência. Você consegue pensar num caso assim que mais marcou você nesse seu trabalho assim? Caso que mais me marcou. Rapaz, um caso que mais me marcou até hoje foi um acidente que teve num dos portões eletrônicos que a moça, né, passou mal e passou direto no portão. Graças a Deus não tinha ninguém ali atrás do portão. E aí a gente foi olhar nas câmeras, tinha uma mãe com duas crianças, 1 minuto e meio antes do acidente. Aquilo ali me marcou muito porque eu falei, por isso que a gente tem que manter o serviço de excelência. Eu falei com a síndica. Mas o portão não abriu e ela bateu? Sim, o portão, o controle dela tava com problema e ela passou mal. Ela tava passando mal nesse momento. Ela tava dirigindo, passando mal. Passando mal. Aí o controle dela, não sei se ela não conseguiu apertar ou aconteceu alguma coisa. E aí, ela passou direto no portão. Aí, aquilo ali me marcou muito porque eu falei, a gente tem que manter um sistema de excelência. Aí foi que a gente começou a trabalhar com antenas. Foi que eu comecei a Para trabalhar com não antenas. precisar Utilizar controle depender do controle para o portão pra abrir. portão. E é engraçado porque quando a gente pensa em facilitar a vida das pessoas, isso tem muito a ver com o atendimento ao cliente. Hoje, eu, quando vendia trufa de chocolate, eu falo sempre, gente, das trufas de chocolate porque era a minha referência, mas eu tive um antes. Eu já vendi bolo caseiro, bolo de pote, eu já vendi sapato, já vendi consórcio, já vendi perfume, já vendi tudo. Vendedor Ok? nato. Não, já vendi de tudo. Só não vendi minha mãe. Mas vendi de tudo. Só que essa parte das trufas foi muito marcante porque teve uma história por trás. E uma das coisas que me deixava muito, muito chateado era que eu via, passava na orla e passava vendo as lojas e vendo os estabelecimentos e a forma como as pessoas atendiam as outras. E aí eu ficava pensando, cara, olha o tanto de dinheiro que tá ficando na mesa. Porque um mau atendimento, ele não te dá sinais de que vai te prejudicar na hora. Não. Porque uma pessoa mal atendida, muitas vezes ela não fala nada. Porém, você pode ter certeza, ela não vai voltar. Ou se voltar com menos frequência do que se ela fosse muito bem atendida. E hoje a gente percebe que os empresários, eles vão ganhar dinheiro.
Só que aí depois, quando a roda já tá girando, eles pensam, vamos melhorar o atendimento? E aí a pergunta a pergunta não, a reflexão. Quanto dinheiro ficou Para trás. para trás? Como é que você vê hoje a questão do atendimento ao cliente no ramo de segurança eletrônica? Então, hoje, a nossa empresa, com o nosso porte que a gente tem hoje, a gente não é uma empresa 100% grande, mas a gente está tentando manter um atendimento 100% além de 100% humanizado, a gente está tentando deixar esse sistema 100% online, melhorando cada dia mais o atendimento para o cliente. Por exemplo, assim, o cliente hoje ele tem acesso 100% online a uma ordem de serviço. Ele pode visualizar. Quando Ele, você fala do cliente, vamos lá, só para a gente entender aqui, o seu cliente é quem? hoje, condomínios e empresas. Ok, A aham. gente está nesse nível de atendimento hoje. Sim, condomínio e empresa. Uhum, Vamos lá, pode continuar. pode continuar. Então, além da OS, nota fiscal online, acompanhamento de todos os serviços que estão sendo feitos no condomínio, tudo online. O cliente não precisa mais. Ele pode estar, o síndico, por exemplo, pode estar viajando, ele consegue abrir uma ordem de serviço, a gente visualiza. E ele Abrir consegue. para a empresa Para a de empresa, segurança, para a gente, para para a vocês, ANS. para a NS. E Aham. a gente visualiza a ordem de serviço executada, ele consegue ver. Então a gente está tentando deixar o sistema todo online para ficar mais prático o atendimento. Para não ficar ligando, falando, ó, preciso do boleto, preciso da nota. Tá tudo ali online para ele. Tudo o sistema. Que legal, cara. Legal porque hoje, com a inovação, quanto mais rápido, quanto mais acessível, isso faz com que a pessoa fique mais. ah, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. A pessoa fica. Na verdade, ela tem acesso. Uhum. Ela tem o acesso. Eu acho que essa é a palavra, acesso. Você olhar e saber que no que diz respeito à segurança do seu condomínio lá, vai estar na palma da sua mão tudo que você precisa para fazer a engrenagem Sim. rodar. A gestão também. Isso, a gestão, não é isso? Isso facilita muito na gestão ali para o síndico. A gente não pensa só na gente, mas a gente pensa na gestão da administradora. Hoje a gente está auxiliando, além do condômino, desde o condômino à administradora. Porque ter acesso a esses documentos online assim, é bem mais rápido o atendimento. Tanto para a administradora, qual foi a nota fiscal que foi emitida da câmera que foi instalada na piscina? Aí tinha que ligar, pedir, a gente baixar a nota e enviar. Não, a nota está lá online. E, gente, o mais interessante é que quando você fala de atendimento ao cliente, a gente logo pensa numa recepção. E não é? Uma Uhum, recepção e a pessoa falando e recepcionando. Mas quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente está falando de que cada segmento tem as suas particularidades e tem tem a sua finalidade. E aí, quando a gente está falando de atendimento, está dizendo que se o trabalho que você tem com aquela empresa, no caso aqui com a NS, uhum. não está muito bem claro e as coisas não estão rodando com fluidez, a gente percebe que trava tudo. E quando trava, o atendimento ao cliente é prejudicado. Atendimento ao cliente tem a ver com pensar no cliente. Sim, sempre. Não é verdade? Não é isso? Uhum. Pensar no cliente. E aí, fala para mim hoje, você disse mais cedo para mim que vocês estão hoje com quantos condomínios já funcionando, sistemas? Hoje a gente está com os sistemas, né, faciais em funcionamento, com o nosso aplicativo rodando, que você pode fazer o convite facial, igual eu falei para você. Eu te envio um convite, você me manda uma foto, você ali mesmo faz seu cadastro, eu coloco a Uhum. hora, a data que você pode entrar. Isso além de ter mais comodidade e rapidez na entrada ali do visitante, você ganha tempo. Entendi. Se tiver porteiro, o porteiro não vai precisar ficar ocupado ali te atendendo, abrindo, o porteiro vai estar podendo estar fazendo outro tipo de atendimento, recebendo uma encomenda. E além disso,
nesse recebimento de encomenda também ali na portaria, é funcional dentro do nosso aplicativo. Ó, Johnson, do apartamento 203, tem uma encomenda para você na portaria. Você recebe isso no seu aplicativo. E a gente Então está tá deixando tudo na mais palma da cômodo. Tá mão. tudo na palma da mão. Se o síndico precisar fazer um aviso dentro do nosso aplicativo, o síndico consegue fazer um aviso. Ó, hoje a piscina vai ficar fechada para manutenção. O síndico coloca esse aviso lá e disparado para todo mundo que tem aplicativo dentro do condomínio. Ou seja, a gente está levando inteligências para o condomínio que não é só entrar no condomínio, não é só portaria facial, não é só antena. É para auxiliar os síndicos e os condôminos ali também dentro do condomínio, em toda a sua gestão. Hoje, qual que são os seus desafios assim em relação às vendas? Os desafios assim que você não apenas o que você tem agora para frente, mas teve um caminho, não teve? Sim. Até chegar aqui. Quais foram os desafios de venda que você teve assim? E as viradas de chave que você percebe que foram Então, acontecendo? os desafios de vendas que a gente tem hoje e que já teve e está vindo há muito tempo são as vendas online. Isso Sim. daí é um desafio que todo empresário que trabalha com sistema de segurança eletrônica, com informática, com qualquer tipo de segmento que tenha essa concorrência online, é um desafio. Mas você tem que mostrar para o seu cliente, a gente mostra para o nosso cliente, que é vantajoso comprar com a gente. Porque a gente tem a garantia, a gente aplica a garantia ali. Se precisar de uma troca expressa, a gente consegue essa troca expressa. Isso a compra online não vai dar. Troca expressa, como assim? Troca expressa? Johnson, você comprou uma câmera comigo. Uhum. A Ah, câmera sim. deu defeito. Em até 48 horas eu vou lá e troco essa câmera. Entendi. Na internet você não vai conseguir isso. Eu consigo fazer essa troca. Mas para você vende online também? Não. Só vendo só presencial. Tá. O cliente precisa, ele vai e acessa você e aí adquire, é isso? Uhum. Isso. Tá. Mas você falou que hoje o desafio é online. Você trabalha o quê? Com tráfego pago? Sim, a gente trabalha com o tráfego, né, no nosso Instagram hoje, Sim. que o pessoal vai curtir, né, bastante as Vai. nossas postagens, acompanhar os nossos serviços diariamente a gente vai estar postando lá. E além disso, a gente consegue fazer ainda o bom e velho boca a boca. O bom e velho network. Network. O bom e velho boca a boca. Gente, pensa num trem que eu gosto. Aí eu gosto. Gosto muito. Porque pensa num negócio que funciona. A gente fala hoje muito do online. Inclusive, a gente está aqui online agora, né? Conversando com você, a gente está online agora. Mas uma coisa que eu percebi, que se você tem um online muito forte, mas o seu offline não te valida, falta alguma coisa, não é? Falta alguma coisa. Tá, é porque aqui é muito fácil, né? Uhum. Mostrar, tô aqui no podcast com o Felipe, aqui é muito fácil. O negócio é você ser o cara lá atrás das câmeras. Sim. E esse é o principal desafio. E aí eu percebo que às vezes acontece essa dissonância, né? É, meio que trava, né? Isso, essa dissonância, cara. É uma coisa na frente e é outra coisa por trás das câmeras. É? E, e aí, além dessas duas, você falou que tem também o canal de indicação, não é Sim, isso? tem um canal de indicação que a gente trabalha lá na empresa. Todo cliente que faz uma indicação, a gente gera um desconto para ele. E é assim que a Que gente legal. trabalha. É, tem que ser, porque o atendimento, quando é bom, tem que ser passado para frente. Mas hoje, se você for olhar em percentual de da onde que vem os clientes, ok? Da onde que vem Uhum. os clientes? Qual que tá melhor no seu segmento hoje? Indicação, ou no boca a boca, tráfego? Então, ali a gente está mais ainda por indicação. Porque, assim, no nosso mercado tem muitas empresas que ainda não levam 100% de segurança para atendimento. A gente atende 24 horas, a gente tem um telefone que faz atendimento, a gente tem aplicativos, né? Tanto para abrir ordem de serviço e tanto para o sistema
online, igual a gente falou. Sim. Então tem muita empresa que não faz essa entrega. E aí, muitas das vezes, um síndico tá lá, não, mas a minha empresa, a ANS, faz esse tipo. Olha aqui o aplicativo dele no meu telefone. Aí o outro síndico vai e passa e vai indo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está indo agora pro final. Ah, hoje, o que que motiva o Felipe Nunes? Hoje o que me motiva. As motivações diárias que eu tenho, né? Todos os dias aqui, além de ter, assim, Deus no nosso discernimento todos os dias. A motivação é a gente crescer cada vez mais. É ver a felicidade dos meus colaboradores, a gente está concluindo um serviço. É ver a felicidade dos nossos clientes adquirindo os nossos serviços e vendo ali funcionando. Isso motiva cada dia mais. As nossas tecnologias sendo instaladas. Agora você vai fazer o seguinte: você vai virar para aquela câmera bonita ali e vai dar um recado para as pessoas que estão começando agora a empreender, porque a gente teve um início, matando um leão por dia. Você vai dizer para essas pessoas por que que elas precisam continuar. Olha, você que está começando hoje, por que que você precisa continuar, Johnson? Primeira coisa, você tem que botar Deus na frente de tudo. Porque sem Deus você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sozinho, sem Ele. Persista, tenha vontade. Todos os dias você tem que sair de casa e falar: eu sou o melhor e eu vou conseguir. Porque se você também não tiver a sua vontade de conseguir ir, também não vai ser difícil. Porque Deus vai fornecer para você todo o conhecimento, mas você tem que fazer a sua parte. Felipe, é uma honra receber você aqui, tá? Espero ter você aqui outras vezes. A gente vai estar aqui nos próximos podcasts falando também da ANS Segurança Eletrônica. A gente vai divulgar essa empresa aí para o mundo, porque o mundo precisa estar mais seguro, ficar com ter essa certeza de que eu tô no meu condomínio lá, eu tô na minha loja e tem um suporte. Eu acho que essa é a palavra. Uhum. Tem um suporte. Eu não tenho que olhar as minhas coisas sozinho. Tem alguém que consegue olhar e me dar esse aparato na palma da minha mão. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado e até o próximo Isca Podcast. O melhor podcast do mundo. Do mundo. Se não é do mundo, Do universo, né? é isso aí. Isso aí, beleza, meu irmão?